Bem-vindo todos novamente. Pessoal, é o seguinte, a gente vai dar prosseguimento à aula referente a bactérias, né? E lembrando que na aula 1 a gente falou das estruturas externas e hoje nós vamos falar sobre a estrutura interna das bactérias. A gente sabe que bactéria é um ser muito simples, então a gente tem poucas coisas para falar em relação à estrutura interna da bactéria, principalmente quando a gente comparar com as outros tipos de células, né? Com a célula eucariótica, por exemplo, que é uma célula mais complexa, com muito mais organelas, né, do que uma bactéria tem. Então, lembrando, né, deixa aí seu like no canal para que possa ajudar a gente e também compartilhe esse vídeo com outros, esse canal, né, com outros colegas seus aí para que eles possam também tomar conhecimento desse assunto. Vamos lá, bactérias. Então, bactérias. A gente sabe que bactéria, como eu falei para vocês, né, tem uma estrutura muito simples. Então, o citoplasma é composto por poucas estruturas. E a estrutura interna da bactéria, nós temos aí o citoplasma como a maior parte, né, composta principalmente por água e alguns grânulos dissolvidos aí ou espalhados nesse citoplasma. Então, a gente vai ver então essas estruturas de forma mais detalhada, mas de qualquer forma, citoplasma você tem, né? 4/5 do citoplasma formado por água, que é utilizado como solvente e também como meio de transporte de substâncias aí dentro da célula, e 1/5 das outras substâncias, né, das substâncias em si, são formadas por proteínas, carboidratos, íons, sais e outros componentes que estão dissolvidos aí. O que é que tem dentro do citoplasma de uma bactéria? Primeiro, ribossomos, que é a única organela presente nessas células aí, nesses seres. E a gente sabe que ribossomo, como eu falei lá na aula 1, são as organelas responsáveis pela produção de proteína na bactéria, assim como em qualquer outra célula, né? Só que tem uma diferença que o ribossomo de célula procariótica é um ribossomo menor do que quando comparado com o ribossomo das células eucarióticas. É uma organela não membranosa. Outra estrutura que tem, então aqui os ribossomos estão representados por essas unidades menores aqui. Né? Outras estruturas que tem no citoplasma de uma bactéria, temos aqui os plasmídios. Falei para vocês também na aula 1 que os plasmídios são cromossomos, né, que são circulares, só que não fazem parte do cromossomo principal da célula, né? Não faz parte do cromossomo presente aí em maior quantidade. Né? Então, os plasmídios, na verdade, têm genes que têm estruturas para resistência contra antibióticos e outras substâncias aí. E a gente vai aprofundar um pouquinho mais também sobre plasmídios um pouquinho mais adiante. E, além disso, o cromossomo principal aí, o cromossomo circular, que fica na região do nucleoide. Esse cromossomo aqui, que fica no centro, mais ou menos, da célula aí. Então, esse cromossomo aqui é o responsável por maior parte do metabolismo da bactéria. E esse cromossomo fica disperso no citossol, né? Disperso no citoplasma. Tudo bem. Em relação ao nucleoide, como nós já falamos antes, também lá na aula 1, o nucleoide ele tem uma área nuclear. Então, repare que não é um núcleo propriamente dito, não tem uma carioteca aí, você não tem uma membrana envolvendo esse DNA. Você observa que ele está solto no citoplasma. Então, e não é delimitado por membrana, como já tinha falado para vocês antes. Então, ao invés de um núcleo, as bactérias vão ter simplesmente uma região, aquilo que eu tinha comentado agora para vocês. E essa região é onde se encontra o cromossomo bacteriano, que é mais ou menos no centro da célula mesmo. Qual é a característica desse cromossomo, né, dessa região, desse cromossomo bacteriano? Primeiro, não tem proteínas chamadas histonas. As histonas estão presentes na célula eucariótica, é quem vai fazer o enovelamento, né, a espiralização do cromossomo nas células eucarióticas, enquanto que nas bactérias não tem.
Não tem também, claro, se não tem núcleo, também não vai ter nucleolo. O nucleolo é uma região do núcleo que é responsável pela produção de ribossomos na célula eucariótica. E, obviamente, não vai ter carioteca. Então, isso dá uma importância muito grande, né, não ter carioteca. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que a bactéria faz o processo de transcrição e produção de um RNA mensageiro, esse RNA mensageiro já vai para o ribossomo, já vai fazer automaticamente a produção da proteína. Então, é um processo muito rápido, muito acelerado, o metabolismo, né, das bactérias por conta disso. Então, ao mesmo tempo em que a transcrição ocorre, a tradução também ocorre simultaneamente. Já na célula eucariótica não ocorre isso. Por quê? Porque a transcrição ocorre dentro do núcleo e a tradução é que vai ocorrer logo em seguida no citoplasma, lá nos ribossomos. Outra estrutura, né, que a gente vai detalhar um pouquinho mais, em relação mesmo ao plasmídio. O plasmídio, então, é um pequeno DNA extracromossômico, ou seja, fora do DNA principal da bactéria, e que pode se conectar ao cromossomo principal de uma bactéria que está recebendo esse plasmídio. Mas ele fica de forma independente aqui, ó, no citoplasma da célula. Então, ele fica aqui, ó, separado do DNA principal, do cromossomo principal da bactéria. Então, nesse caso, o que é que ocorre? Ele tem cerca de 1 a 5% do tamanho do cromossomo da bactéria, o cromossomo normal, e ele contém uma série de genes que desempenham uma série de atividades também importantes para a bactéria. Por exemplo, os plasmídios vão apresentar genes que conferem resistência a antibióticos diversos, primeiro ponto, e talvez o principal deles. Apresentam genes responsáveis por produzir toxinas, e essas toxinas também. Muitas vezes você tem uma infecção, né, uma bactéria no seu organismo, mas não é a bactéria necessariamente que vai lhe causar doença. O que vai lhe causar doença é uma toxina que ela produz, como ocorre no tétano, por exemplo. Né? No tétano, a presença da bactéria ali não é a causadora imediata do tétano, e sim a toxina que ela libera e que vai para sua corrente sanguínea e vai lhe causando todos os sintomas do tétano, né? Enrijecimento das articulações, por exemplo, né? E a tetania, que é a contração, né? No caso, né? É uma contração muito rígida, muscular, e que acaba paralisando depois todo o corpo. Então, muitas dessas toxinas são, né, produzidas a partir de genes presentes nos plasmídios. Então, característica 2. A3 apresenta genes que codificam enzimas que ativam a degradação de carboidratos e substâncias também diferentes para bactérias, né? Por exemplo, como tolueno, cânfora, hidrocarbonetos de petróleo. Então, essa última característica aqui, por exemplo, faz com que o ser humano utilize bactérias para utilizar na despoluição, por exemplo, quando há um derramamento de petróleo, né, no mar e tudo. Então, são utilizadas muito bactérias por conta disso. Além disso, esses plasmídios também são utilizados no processo de engenharia genética, né, em que você pode colocar fragmentos de DNA ali que você quer, para que uma bactéria possa transmitir esse fragmento para uma outra, sendo que é um fragmento de DNA de interesse, né, farmacêutico, por exemplo, já que as bactérias conseguem fazer isso. Elas conseguem transmitir esse plasmídio de uma bactéria para outra, como a gente viu lá em relação, né, à conjugação bacteriana. Então, também pode ser colocado um plasmídio aí de interesse que pode fazer com que esse plasmídio possa ser transferido para uma outra bactéria e essas bactérias que estão recebendo esse plasmídio também conseguem também produzir essas substâncias, né, de interesse aí pelo ser humano. Bom, nós finalizamos essa aula, é uma aula curtinha mesmo, né? E aguardem aí a próxima aula. E um abraço para todos.